e que um dia, Ele terá o prazer de erguer você. E não é esse erguer que nós falamos no topo, em primeiro, mas erguer você para morar com Ele, tirá-lo dessa terra e colocá-lo no seu lugar. O lugar que para Ele sempre foi seu, você só irá tomar posse, só isso. Sempre foi seu. Essas são as características dos que vão estar lá. Eu me pergunto, Senhor, foi rápido o meu namoro, noivado e casamento. Conheci o Alexander em fevereiro, fiquei noiva em julho. Tudo bem? Que bom ver vocês aqui. E casei em dezembro. Rápido, relâmpago assim. A nossa comunhão com Deus pode ser que leve uma vida toda, 30, 60 anos. Ou pode ser que no instante haja esse comprometimento, esse anseio de casarmos com Deus. Eu quero que você leia comigo o que está escrito em Tito, para que você tenha a impressão real do que eu estou falando. Queridos, quando eu li esse capítulo da Bíblia, eu realmente fiquei mexida. Tito 2, do 11 ao 15. Leiam comigo, e assim como Deus falou comigo, eu desejo que Ele fale com você agora. Tito 2:11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Para quem é o convite para a ceia? É para quem? Para todos. Então eu estou incluído e você também, certo? Certo. Deus deseja nos encontrar naquele dia. Ele deseja nos receber com as vestes mais puras e brancas, porque serão lavadas pelo sangue do seu Filho. Mas o verso continua dizendo: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Você percebeu que o início fala do quê? Fala da graça salvadora de Cristo. O primeiro versículo, mas em seguida, primeiro ele fala da ação de Deus. E a ação de Deus, ela permanece para nós até hoje. A misericórdia, a graça, ela está estendida para nós. O convite está aí. Mas alguns irão aceitar, não serão todos. E a sequência do verso nos diz e nos demonstra: educando-nos para que, renegadas impiedades e as paixões mundanas. Nós estamos numa semana de família. Nós queremos educar os nossos filhos, mas como iremos educá-los se nós não conseguimos nos educar? Se nós não conseguimos permitir a atuação do Espírito Santo na nossa vida? Como iremos educar os nossos filhos? Como? Sabe, queridos, quando uma pessoa adulta, que já se formou, casou, teve filhos, e chegam para ela e perguntam: me fale 3 datas importantes que você viveu, datas memoráveis que marcaram a sua vida, a sua trajetória. Se perguntarem para uma mulher que já se formou, casou, teve filhos, é bem provável que ela lembre a data de nascimento dos filhos como o dia mais importante, ou os dias mais importantes de sua vida. Se ela teve 3 filhos, ela vai falar as 3 datas, possivelmente. E os homens? Talvez alguns falem a data de formatura. Talvez alguns falem o ano em que o time dele foi campeão. Nossa, aquele dia, a Bíblia diz, as paixões mundanas devem ser o quê? Relegadas. Minha igreja, eu sou parentes. E nesse culto eu vou falar de forma mais aberta. Eu não vou ficar na entrelinha. Existe uma paixão paraense. Quando você chega na cidade, as pessoas até dizem, quando seu marido é de fora:
Você tem que escolher um dos dois. Você tem que ser um ou outro. Eu estou falando dos times de futebol dessa cidade. Eu estou falando das paixões que levam homens e mulheres a uma alegria frenética que nunca sentiram na presença de Deus. Há momentos de... Sinceramente, eu não sei mensurar, eu não estive no campo de futebol. Mas quem já esteve, fala que se sentem arrepiados. Existe toda uma cerimônia, as pessoas se sentem iguais, irmãos, elas se abraçam e há um frenesi que nunca sentiram na presença de Deus, que nunca sentiram pelo irmão da igreja, mas lá eles sentem paixões mundanas que devem ser feitas o quê? Renegadas. Essa parte não é de Deus. Essa parte não é de Deus, irmãos. Essa parte é minha, essa parte é sua. É verdade, eu também tenho paixões mundanas. E você pode dizer, é fácil? É fácil olhar a trave no olho do outro, né? É fácil olhar o cisco. Eu também tenho pedido a Deus. Tenho pedido a Deus. Sou vaidosa. Tenho pedido a Deus, Senhor, que eu tenha moderação. Se for preciso, tira de mim, Pai. Mas tenha a minha parte. Irmãos, eu tenho me esforçado. E não é fácil. Mas nós precisamos o quê? Nos educar. Essa parte é minha. E essa parte eu tenho me ajoelhado com Deus e clamado. E é uma luta diária. Que você também pode fazer parte. Porque se você está aqui agora, nesse culto, e se eu abrir a linha, eu não falei dessa forma no primeiro. Sobre essa paixão específica. Pode ser que era para que você ouvisse. Deus queria falar com você. Eu não estou exaltada por estar falando das paixões mundanas. Mas sabe, amigos, me impressiona fortemente, porque isso tem tirado famílias do altar do Senhor. Isso tem tirado homens que poderiam ser mais consagrados, mais ungidos, mas não ungidos, consagrados, que não existe mais nem menos, é ungidos e consagrados, sacerdotes, segundo a palavra de Deus, nos seus lares. E assim a influência santa passaria para a esposa, a evangelista do lar, e em consequência os filhos. E nós teríamos famílias preparadas para estarem erguidas diante de Deus, preparadas também para serem sermões lidos. Muitos não irão ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida. Muitos vão ler a sua vida. E o que eles estão lendo? O que eles estão lendo no seu Facebook? É um instrumento que você pode usar poderosamente para evangelizar, que as pessoas saibam e vejam quem é você. Essa semana nós recebemos um convite. Alguém queria que meu marido fosse fazer uma propaganda. E a pessoa falou, olha, lembre, porque o seu marido é a pessoa certa. O perfil dele, a gente precisa de um executivo. E eu vi o seu Face, o perfil dele é excelente. Eu falei assim, você viu mesmo o meu Face com cuidado? Não, eu vi, ele está sempre de terno, de gravata. Pois é. Ele é um servo exclusivo do Senhor. Ele é um servo exclusivo do Senhor. E a imagem dele, ela só pode ser usada para enaltecer o nome do Senhor. Sabe, nossa imagem não pode ser confundida. Não pode ser confundida, queridos. E Deus não deseja que você também seja confundido, sabe? Por vezes nós dizemos assim, mas Lene, as dificuldades desse século são muitas. É a geração do pós-modernismo. E eu estou nessa geração. Eu digo que nós estamos na geração pré-advento. Os adventistas do sétimo dia estão na geração pré-advento. Por isso nós somos adventistas. Estamos aguardando a vinda de Cristo. E Ele virá na minha geração. Ele virá na minha geração e não passará. Eu creio nisso. Tenho falado isso para o meu filho. Ele virá na minha geração. Temos vivido isso. E você vê o texto dizendo, no presente século, nós devemos viver nessa geração de pré-advento, sensata, justa e piedosamente, aguardando o quê? A bendita esperança. E aí eu faço novamente um paralelo com o Apocalipse. Como você tem aguardado o noivo? Será que a noiva aguarda o noivo de qualquer jeito?
É que eu esqueço o seu nome. E aí eu menciono só o pastor Renato. Tamires. Será, Tamires, que a noiva aguarda de qualquer jeito? Faz curso, né? E faz questão de fazer o curso dia 25 e 26. Curso de noivos e também recém-casados. Participe, vai ser muito bom. A noiva se prepara. Fora o grande dia, o dia da noiva. Mas é um ano de preparação. Eu digo para vocês que o ano de 2008 foi o ano que eu casei. Perdão, olha, já confundi até o ano, mas é o nervosismo. O ano de 2004 foi o ano que eu contei até os segundos. Porque foi muito rápido, né? E eu contei cada segundo para que a gente pudesse casar. O nosso namoro foi aquele de conhecer a mente. Para pegar namoro no culto. Então a gente já ficava feliz quando você estava junto no culto. Às vezes os meninos iam na frente, a gente ia se encontrar antes de ir para a capela, né? E conseguia entrar junto. E mesmo assim o monitor estava ali. Importante a presença do monitor. Importante a presença do pai e da mãe. Importante a presença do pastor, do diácono, dos diaconistas. É sempre importante. Meu marido falou as velas. Mas sabe, queridos, foi um ano para mim de muita expectativa.